A minha vida não tem sido mais a mesma depois de um vídeo que eu assisti no YouTube e agora eu sou obcecado. Alguns 2 ou 3 meses atrás, eu estava na internet quando eu me deparei com um vídeo de 49 minutos do canal Big Think, de uma neurocientista falando sobre roteiros mentais que a gente cria na nossa cabeça e, entre muitas aspas, soluções para as problemáticas dessa questão. Na verdade, o vídeo não é exatamente sobre isso, mas eu vou tentar dar uma visão geral sobre o que me pegou na teoria dela. Não sei se eu chamo de tese ou teoria, mas é basicamente um exercício de perspectiva e eu me senti muito contemplado. O nome da cientista era Anne-Laure Le Cunff e o título do vídeo são Os 3 roteiros cognitivos que imperam sua vida. E, basicamente, o papo que ela deu é que muitas pessoas vivem a vida por um roteiro épico de linearidade, onde a gente tem um objetivo, calcula um plano e espera um resultado específico para a finalidade das nossas ações. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou muito catastrófico no meu olhar sobre as coisas. Nota, eu sou virginiano. E tenho o costume de olhar muito por esse viés de almejar um objetivo e me frustrar quando minhas ações não vão de acordo com o plano ou quando o plano não me leva para o lugar onde eu queria chegar. E isso é completamente irracional parando para pensar, né? A vida é conhecida por ser cheia de imprevistos e existem 1000 motivos de força maior para te complicar ou impedir as coisas de irem simplesmente de acordo com o planejado. Pensando por essa perspectiva, eu me sinto até meio ingênuo, ou eu não queria usar essa palavra, me sinto burro às vezes, por pensar assim. Claro que eu estou falando isso para vocês no auge dos meus 28 anos, onde eu estou finalmente, depois de muito teimar, entendendo que as coisas não são bem assim. Sentar e pensar em um plano de ação para um objetivo que está muito além do meu controle sempre me deu um estado de paz interior e me deixava mais determinado e assertivo. Como virginiano nato, eu sempre amei fazer planos e pensar a vida nesse esquema de eu vou fazer X e Y e vou obter Z. Mas assim, não funciona assim, a gente é meio irracional a gente pensar em atingir um objetivo específico, né? E calcular as nossas ações para atingir aquele objetivo específico. A gente pode pensar o que a gente consegue empreender de esforço nas coisas, mas a gente não consegue, a vida não é uma matemática exata, né? A gente não consegue ter essa previsibilidade de que fazendo aquela receitinha de bolo, a gente vai ter o bolo pronto. Mas, de volta à proposta que ela traz, ela fala sobre usar mais o método científico como nossos roteiros cognitivos, ou seja, a nossa maneira de ver a vida. Pensar nas etapas como pequenos experimentos que se baseiam em hipóteses, não certezas. Uma forma mais de experimentação fluida que trabalha mais com o processo e o que podemos aprender com este processo e com os, entre aspas, erros, né, e falhas que a gente tem no meio desse processo, do que trabalhar com a expectativa de um resultado X, né? O vídeo está em inglês e eu vou deixar o link na descrição se eu conseguir. Mas para quem não tem nem o inglês nem a paciência, eu vou resumir os pontos principais nesse podcast de forma bem mais curta. Ela parte do princípio que estamos vivendo numa era de sobrecarga cognitiva. Muita informação é jorrada pra gente todos os dias, o tempo todo, e nem sempre conseguimos juntar as peças para saber o que fazer com essas informações. Estamos na era da produtividade, em que tudo é cooptado pelo capitalismo. Quer dizer, isso ela não falou no vídeo, eu que estou falando, ela não menciona o capitalismo, mas a gente pode observar que até mesmo meditação e mindfulness e principalmente a neurociência hoje em dia é utilizado a favor de sermos mais energéticos, mais focados, rendermos mais, pensarmos melhor, para que possamos fazer o máximo de coisas num dia só. Ela então fala sobre esse cérebro maximalista, que faz parte do roteiro épico.
São 3 tipos de roteiros que eu já vou descrever os outros 2 ou não, mas o cérebro maximalista é o cérebro que eu tenho. Não que haja de fato, não que eu haja, né, de fato por ele, mas é uma nuvem que paira na minha cabeça, que faz eu sentir como que eu nunca tô fazendo o suficiente e sempre tem mais para correr atrás. Afinal, precisamos fazer algo de grande impacto com nossas vidas. O cérebro maximalista sempre enxerga pela abordagem do mais e maior. Eu vou ser bem sincero, eu não acho fácil sair desse roteiro mental e ficar de boa com o que a gente chama de fracasso, porque é muito difícil, pelo menos para mim, redefinir nossa ideia de sucesso para que realmente nos guiemos por essa ideia pessoal de sucesso, do que o sucesso significa para nós e não numa definição tradicional, capitalista de sucesso que vê a vida como uma linha ascendente linear. Esse tipo de roteiro, ele é celebrado pela sociedade, né? Ele é celebrado que a gente faça algo grande, de grande impacto. A Anne nos traz, então, a ideia de uma mentalidade experimental que está mais associada ao processo científico, né? Ao método científico, e começa a falar sobre a régua de ambição e curiosidade que ela vê nas mentalidades que geralmente seguimos. Não vou entrar em detalhes para não desandar, porque eu quero explicar mais sobre essa mentalidade experimental. Bom, basicamente é o que eu estou tentando fazer com este canal, experimentando. Eu não tenho um objetivo de atingir certo número de inscritos ou postar tantas vezes por semana, porque eu sou um artista tatuador e já tô cansado de tentar prever o que as pessoas querem para poder entregar para elas, e a minha criatividade estava morrendo, então eu tive que arrumar um hobby que me permitisse ser não profissional experimental. Essa mentalidade experimental é alta em ambos ambição e curiosidade. Lembra que eu falei dessa régua da ambição e curiosidade? Então, ela fala bastante das mentalidades nessa régua. E essa mentalidade é uma que está aberta para incertezas, se sente movido pelas dúvidas mais do que paralisado e que enxerga isso como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, em vez de tentar almejar um resultado específico, sem erros, sem falhas, né? E considerando as falhas como o fim de carreira. Se ainda está muito confuso para você, deixe-me exemplificar. Bom, eu posso olhar para os últimos 5 ou 8 anos da minha vida como um fracasso total, onde eu fracassei em atingir a estabilidade financeira através da arte, ou eu posso olhar para os inúmeros experimentos que eu realizei durante os últimos 8 anos. Quando eu estava saindo da escola, eu estava muito deprimido e ansioso porque não me identificava com nenhum curso, nem escolha de carreira. Eu sabia que eu tinha um jeitinho para artes que poderia ser desenvolvido com muito trabalho, mas vocês já conseguem calcular o quanto tem de variáveis nessa equação para que eu chegue a algum resultado? Nessa época, e até a semana passada, na verdade, eu ainda via as coisas muito pelo roteiro épico e a mentalidade maximalista. Não que eu quisesse ser podre de rico, mas eu queria algo que é extremamente difícil de fazer e que não estava no meu alcance com o nível de habilidades emocionais, sociais e cognitivas que eu tinha na época, aos meus 20 e pouquinhos anos. Enfim, a mentalidade experimental está aberta aos erros e vê falhas como dados de informação com os quais a gente pode e deve aprender. Eu já tinha um canal no YouTube e já tive em outros momentos. Quando eu tinha 12 anos, eu tinha um canal com uma amiga minha e quando eu tinha 21, também fiz outro canal experimental. Ou seja, por tantos experimentos, eu já pude concluir que ter uma rotina de produção para o YouTube não é para mim. Simplesmente não está nas minhas vontades fazer do YouTube uma rotina certinha, com dias de gravação, ter que soltar um vídeo sem ter o que falar, arrumar entrevista, ler livros, fazer resenha. Isso tudo enquanto eu tento ter uma vida, ganhar dinheiro e ter tempo para fazer todas as coisas com que eu estou me propondo a registrar, né? Dito isso, não é porque eu não estou fazendo do YouTube uma carreira ou com um roteiro certinho ali, um cronograma certinho, que eu não estou tirando nada de bom dele. Bom, voltando para o roteiro épico, nessa época minha cabeça funcionava tipo, eu vou dar o máximo de mim e isso tem que dar certo. Sério, era basicamente assim. Isso me traz a outro ponto do vídeo da Mona, que um hábito é diferente de um pacto. Eu via as coisas como um pacto.
quando eu comecei a tatuar, eu já tinha conquistado o feito de passar no vestibular e entrar para uma federal em artes visuais. No papel, meu plano era dar meu melhor na faculdade e isso iria me levar a algum lugar. Mas a realidade é que eu não tinha conseguido entrar para grupos de estudos de professores, eu estava bem perdido na minha produção e eu sinto que esse é meu modo operandi até hoje. E além de terem poucas oportunidades de estágio pago, nem mesmo quando eu consegui passar numa entrevista para dar aula numa escola bilíngue, eu consegui, porque o estágio batia com os horários das minhas aulas e pela faculdade eu não poderia simplesmente trancar a cadeira para poder fazer o estágio. Entenderam o que eu quero dizer? Eu estava limitado não apenas às minhas questões pessoais, mas também pelo estado, pela cidade onde eu morava, pelas oportunidades que surgiam na minha cidade, que é uma capital interiorana. E na prática eu estava vendo que ficar ali e fazer minha faculdade até o final, tudo certinho, nota boa, não iria me garantir saber como trabalhar com artes. Quando eu estava começando a tatuar, eu fiz um pacto comigo mesmo, porque eu estava num lugar de desespero. As coisas que eu tinha tentado fazer até então, entre aspas, não tinham funcionado. E aí que entra meu embate com a tese da Annie Laurie, né? Que como assim a gente vai viver de experimentos? Se tem uma ideia, uma crença limitante que ficou na minha cabeça martelando e corroendo, foi a de que eu tinha que ter uma trajetória linear de currículo ou então era o fim da vida. Eu estava lá nos meus 17 anos fazendo entrevista para entrar para um processo seletivo / treinamento de professores de inglês na escola na qual eu era bolsista há um bom tempo. Lá estava eu com 17 anos e altas expectativas de que eu iria trabalhar naquele lugar. Spoiler, eu não fui escolhido. O diretor sentou comigo e mais outras pessoas que também queriam trabalhar lá e começou a falar sobre como desde então a gente já tinha que ter um plano linear, saber com o que a gente queria estudar, saber com o que a gente queria trabalhar, porque se olhassem para o nosso currículo e ele mostrasse que você trabalhou com N coisas diferentes, isso daria a impressão de que você é uma pessoa perdida, sem rumo. Não com essas palavras, mas com esse sentido. Essa fala me assombra até hoje, porque como assim eu vou ser descartado simplesmente porque eu achei que queria algo e no meio do caminho eu vi que não era bem isso e mudei de curso? Enfim, como assim vamos viver de experimentos? Se precisamos pagar as contas e é preferível querer uma carreira a vários empregos diferentes, claro que os experimentos se baseiam em, primeiro, observar a situação ao seu redor, segundo, se fazer uma pergunta de pesquisa, uma indagação, e a partir dessa, desenhar um pequeno experimento para coletar dados, não objetivos. Por exemplo, escolher uma ação por X tempo. Por exemplo, em vez de pensar, eu vou me tornar uma pessoa mais saudável, eu posso pensar, durante essa semana eu vou fazer pelo menos uma refeição saudável e me exercitar 15 minutos por dia para ver como eu me sinto. Baseado nesse resultado, você vê para onde partir daí. Segunda coisa, estar atento aos sinais. Isso que eu estou tentando é viável financeiramente? É sustentável a longo prazo? Sempre se comprometendo com a curiosidade e a adaptabilidade. Por exemplo, eu queria muito me sustentar somente da tatuagem. Infelizmente, para mim, pessoalmente, não é a realidade no momento, mas eu não preciso enxergar eu ter começado a tatuar e por um certo tempo sobreviver disso como um fracasso. Eu posso ver como um experimento que me gerou ótimos resultados de evoluir como profissional, como ser humano, porque foi através dela que eu aprendi o essencial que não se aprende na faculdade de artes, que é como vender seu trabalho. Ela me conectou e acho que foi isso uma das coisas mais importantes com diversas pessoas, inclusive com um cara que eu conheci durante um evento de suspensão corporal, que era perfurador corporal e instrumentador cirúrgico. A partir de conhecer uma pessoa que trabalhava com modificação e instrumentação, me deu gás para voltar a estudar o que eu tô fazendo hoje. Eu tô agora entrando numa fase que eu poderia ver como um roteiro épico. Eu tô entrando num curso para mudar de vida. Juro pra vocês que é bem difícil abandonar essa mentalidade, porque o que eu mais quero nos meus 28 anos é ter uma carreira com serviço essencial, né? E não depender tanto das flutuações de mercado como tatuador.
E eu ainda nem fui pro estágio, por isso que eu tô tão ansioso. Mas eu tô finalmente furando a minha bolha queer artística, na qual eu tenho vivido os últimos 6 ou 8 anos. Até o presente momento, eu tinha encontrado nas artes visuais um lugar mais confortável para existir enquanto uma pessoa queer e possivelmente neurodivergente. Na tatuagem, a mesma coisa. Podendo existir livre, leve e solto, como eu sempre quis, mas isso tudo também vem a um custo. Entrar num curso da saúde tem sido falar com umas 5 pessoas que entenderam que eu sou trans e não binário versus o restante que às vezes nem nunca ouviu falar disso. O ambiente de trabalho na qual quero me inserir tem regras, protocolos, postura, hierarquia, muita hierarquia na verdade. É simplesmente totalmente diferente do que eu estive, entre aspas, mal acostumado nos últimos anos, onde eu chegava e podia fumar maconha no meu trabalho com meus colegas e beber em dia de semana, sair quando desse porque não tinha horário de trabalho, vestir o que eu quisesse porque não tinha regras de vestimentas. Ao mesmo tempo, como eu falei que tudo vem a um custo, eu como virginiano preciso de uma estrutura e eu não estava dando conta de me gerenciar, porque não tendo um compromisso externo que me obrigasse a sair de casa ou estar pronto para tal hora executar tal função por X tempo, eu acabei caindo de novo em depressão por causa das instabilidades que eu passei em 2023, quando o caldo da economia começou a entornar. Então, eu acabei abandonando a faculdade de artes quando eu comecei a tatuar e viajar, porque eu finalmente estava fazendo o que eu queria fazer, que era viajar através do meu trabalho. Mas até quando que isso ia ser sustentável, né? Então, eu senti muita falta da faculdade na época que eu abandonei, porque era um compromisso externo que me dava um senso de direcionamento. Mesmo que eu não sentisse na época, né, da faculdade, que eu conseguia lidar com prazos e demandas, sem a faculdade eu não consegui reproduzir a mesma gerência de tempo e energia sozinho. Durante o início da pandemia eu até consegui, mas em um cenário abarcado por muitos privilégios, onde eu estava morando com a minha mãe, sem pagar aluguel, tendo poucos gastos, auxílio emergencial e me virava como dava. Lembro que na pandemia eu até tinha aula online, eu conseguia acordar e fazer minhas coisas, até porque eu estava muito motivado a me tornar um tatuador de sucesso, né? Com um pacto de que aquilo ia ser o que ia salvar a minha vida. Mas depois que me mudei para Porto Alegre, fui encarar uma nova vida. Me mudei de Porto Alegre, né? Me mudei para Belo Horizonte. E fui encarar uma nova vida em um novo lugar, ficou cada vez mais difícil manter um senso de direcionamento quando eu não tinha muito mais do que um estúdio para ir desenhar. Saí da minha zona de conforto, agora totalmente mudando de rumo de assunto, tá? Sair da minha zona de conforto tem sido extremamente desafiador no sentido mental das coisas. Eu não tô mais cercado de pessoas com ideias parecidas, com um estilo alternativo e entendedoras de gênero neutro. Estou saindo da minha bolha de artista para entrar para um meio muito mais normativo na sua totalidade, né? Mas vamos olhar para tudo isso como um experimento, certo? Eu já estou mais do que na metade do curso, mas ainda não comecei o estágio. Na verdade, eu vou começar em muito pouco tempo. Quando eu escrevi esse roteiro, eu ainda não tinha ideia de quando eu ia começar. E hoje mesmo eu ganhei o cronograma, né, dos meus dias de estágio. Eu vou começar dia 7 de agosto. E eu sinto que isso vai ser o divisor de águas entre pensar que eu quero isso e saber se eu quero isso para minha vida. Antes mesmo de me inscrever para o curso, eu já estava surtando com o hipotético cenário de ser excluído, mal interpretado, mal entendido por ser trans e tatuado. Juro, gente, eu morria de medo da leitura que as pessoas iriam fazer de mim. E percebe-se que eu tenho trauma de leituras passadas, né? Eu estava conversando com uma amiga da minha mãe, quando eu me dei conta do quanto de negatividade eu já estava projetando todos os nãos que eu poderia ter, e adivinha, não está sendo bem assim. Ninguém liga para eu ser trans e eu não sou a primeira pessoa tatuada a trabalhar num hospital, pelo menos não aqui em São Paulo. E com certeza conviver com outras pessoas que não são do ramo das artes está sendo uma experiência, mas uma experiência também libertadora, porque furar a bolha é libertador. Bom, voltando de novo para os experimentos, a própria Anne relata sobre como ela experimentou ser youtuber
se comprometendo com vídeos semanais, mas que ao final do experimento dela, ela viu que ela odiava fazer vídeos para uma câmera sem ter feedback. No vídeo do Big Think, ela comenta que a maioria das pessoas que encontram sua paixão na vida, né, sua paixão de carreira, não estavam procurando por ela, mas se depararam com ela por acaso, vivendo a vida. Quando eu saí da escola, eu saí ainda sem a menor noção do que eu queria fazer e isso me assombra até hoje. Quando eu paro para olhar para minha trajetória com vários experimentos, eu me sinto mais aliviado, porque eu vejo que uma coisa me levou à seguinte: fazer design de jogos me trouxe de volta para escrever e desenhar quadrinhos, o que me levou para o design, o que me levou para desistir da faculdade particular, que me levou para tentar uma vida de Skillshare, que me motivou a tentar uma federal. E eu passei. Estudar em uma federal, então, me abriu muito a cabeça, que me levou à transição de gênero e me levou à tatuagem também. Começar a tatuar me conectou com um monte de gente, inclusive com o instrumentador cirúrgico, o Paulo Mutari, que eu conheci durante uma suspensão corporal, que me levou a estar estudando instrumentação e pela primeira vez eu me vejo em algum mercado de trabalho, consigo me projetar, né, trabalhando num local, trabalhando com algo, com um serviço essencial, me vejo atuando em alguma profissão que não seja artística, e isso é muito novo e inovador para mim e um grande... É algo que eu não teria conquistado lá atrás, entendeu? Quando eu tava saindo da escola com todos os meus traumas, com toda a falta de experiência de vida que eu tinha, né? Então, olhando por essa lente, parece uma narrativa bem mais divertida do que se eu me martirizasse pelo roteiro épico de ter que escolher uma carreira aos 18 anos e de cara e crescer nela até o final. Ou ficar me martirizando que somente aos 28 eu consegui escolher um curso com mais certeza e me encaminhar nessa vida, entendeu? E é por isso que eu tô obcecado com esse vídeo da Annie Laurie, porque ela me mostrou uma nova maneira de olhar para as coisas, né? Então, agora eu tô curioso para saber de você, quais são os roteiros cognitivos que sobrecarregam a sua mente e se você é do tipo experimental ou plano de 10 anos e de que forma você enxerga a sua narrativa de vida. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui, para quem assistiu minha pinturinha. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, porque eu quero saber de você. E dar um like, um grande like, e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessa mensagem.